Fala galera, Naldinho novamente aqui, da Veio. Tenho falado bastante sobre personagens, composições, mas não mostrei o que eu fiz e que pretendo fazer, né? Todo o meu planejamento dentro do jogo. E aí um vídeo um pouco diferente, né? Não é apresentação de personagem nem nada, nenhuma análise, mas bem voltada ao que eu fiz e que pretendo continuar fazendo e que tem alguns comparativos que eu adoro fazer, né? Normal. Enfim, eu já devo ter mostrado em um vídeo ou outro, né, o meu time, só que dessa vez eu tô apresentando ele, né, e em ordem cronológica eu iniciei com o Shijima. Em seguida, eu tinha a opção de pegar o Kuro ou não, só que eu imaginava que o Bokuto ele viria logo depois do Kuro, né, então eu tava aguardando pra pegar o Bokuto. Não pretendia pegar o Oikawa, porque eu já tinha pegado esse Oikawa SSR, né, e eu pensei, já tenho um levantador de ataque potente, eu também tenho o Kageyama, que é um levantador de ataque rápido, e eu pensei, beleza, vou esperar e talvez eu pense em outra coisa mais pra frente, um de bloqueio, de recepção, eu pensava em algumas coisas assim diferentes, né? E conforme eu fui aprendendo sobre o jogo, eu acabei decidindo que eu não ia pro Oikawa UR, e decidi que como o Oikawa veio antes do Bokuto, eu ia esquipar o Kuro. Quando veio o anúncio que seria o Oikawa, eu pensei, tá, peguei o Kuro no último dia. Peguei o Kuro porque, em relação ao Central, né, ao MB, a gente tem basicamente o Kuro e o Hirugami, que ele viria muito depois, né? Depois do Hirugami, o próximo que a gente tem, se eu não me engano, é só o Hinata SP. E aí eu pensei, pô, tempo que vai demorar pro Hinata SP? Aí eu vi o Hinata SP, tava tentando decidir se eu queria ele ou não, e enfim, decidi que a princípio eu não quero o Hinata SP. Peguei esse Kuro, que ele é muito forte, principalmente voltado ao ataque rápido, né? Ele estaca ataque rápido e bloqueio. Eu uso até uma memória nele, né? Essa memória SR aqui, que ele estaca também, né? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui pra fazer algum sentido. Ó, ela aumenta a percepção em 80% na primeira cortada, ou seja, quase 100% de que vai critar, vai soltar crítico, né? Quando a habilidade superior, no caso, né? Quando eu usar a primeira habilidade, né? E em seguida, toda vez que ele usar a habilidade, ele aumenta o bloqueio dele. E como eu tenho ela no grau 5, ela me faz muito sentido em ter no meu central, apesar que eu não tinha recurso suficiente para pegar a memória dele e talvez ir para frente pegar uma do Bokuto e etc. E não vi prioridade em querer pegar a memória dele. Então mantive essa SSR aqui nele e guardei os tickets para consequentemente a memória do Bokuto. E agora também eu peguei a memória do Akashi, né? Que eu vou falar um pouco depois para vocês sobre isso também. Então decidi pegar o Kuro, esquipei o Oikawa e aí entrou um pouco do meu arrependimento, né? Quando eu comecei a ver a disputa de clube e as pessoas que pegaram o Oikawa estarem muito à frente de mim, eu fiquei meio triste, né? Pensando, pô, eu gosto do Oikawa, o Oikawa é um personagem que eu gosto no anime, e assim, pô, perdeu o cara que todo mundo tá usando e o boneco é muito forte. Aí eu pensei, pô, ok, vamos vida que segue. Porque se eu pegasse o Oikawa, eu poderia comprometer eu conseguir pegar o Bokuto. E como o Bokuto é meu personagem preferido, eu pretendo usar ele durante muito tempo, não valeria a pena, né? Aí em seguida, né, a gente veio, tem uma caixa, né? Antes tava esse Oikawa aqui no meu time, eu tava jogando dessa forma, né? Eu até poderia deixar o Kageyama de ataque rápido e pegar o vínculo da Karazuno, só que como eu gosto do Oikawa e eu tô com um time bem voltado a ataque potente, né? Eu mantive isso aqui, porque ele também dá um pouquinho de percepção e força, aí buffa o Shijime, etc. E o Kageyama só dá percepção, então eu acabei optando por seguir com esse. E aí, por fim, peguei o Akashi. A minha decisão de pegar o Akashi é porque eu teria uma opção, né, de pegar um levantador UR, né, que talvez fosse o Atsumu ou o Rebanner do Oikawa, e mais pra frente só tem o QMSP que não me interessa, no Kageyama UR também eu não me interesso tanto nele. Mas aí teria mais pra frente Sugawara, só que o Sugawara tem muito tempo pro Sugawara SP chegar. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer? Eu pensei que eu pegar o Akashi, eu gosto do Akashi, uso o Bokuto, botei o Akashi, vou ser sincero com vocês, não me arrependo. Eu até gastei recurso, né? Porque eu tive um grande azar. Pra gente que acha que tem dificuldade em RNG, ó, eu vou lá pro meu tiro, ó, 18/9, tá? No dia que o Akashi lançou. Olha isso aqui. Nem tem registro abaixo, né? Porque o máximo, se eu não me engano, deve ser uns 200 tiros, né? Enfim, eu gastei 271, eu peguei o Akashi. Aí, 271. Com 80 tiros à frente, eu peguei o Yamagata. Eu pensei, beleza, mas agora vai vir uma caixa, né? Olha quanto tiro demorou pra vir uma caixa. Aí os tickets que eu tô pegando agora, eu não pretendo pegar mais no SSR, então toda vez que eu tenho 10 tickets aqui, eu tô dando pra ver se pego mais a caixa, né? E por que isso?
Peguei o Akashi, completei consequentemente esses 200 tiros para pegar o leite, né? E aí tô focando no meu Akashi, porque aí se a gente for fazer um comparativo de atributo base, se eu pegar, por exemplo, um Ushijima aqui e olhar os atributos base dele, que é esse aqui à esquerda, né? 180, 1245, 998, etc. E se eu fosse pegar um outro oposto que seja ofensivo, como por exemplo o Kentaro, que tivesse nível 80, e eu for verificar, a diferença entre eles é nítida, né? Só que todas as vezes que a gente libera a ressonância 1, 3 e 5, independente do personagem CSR ou SSR, ele também ganha esse buff de tipo aumentar o atributo base. Então o que que eu pensei? Se eu for comparar ter o Akashi ou ter um levantador OR, eu pensei, e se eu upar a ressonância do Akashi para 5? São muitas cópias, são 8 cópias se eu não me engano. Mas aí eu tenho 20% de atributo base a mais do que um levantador UR que ficaria nessa primeira aqui. Na verdade, 13%, eu teria 17% de atributo base a mais. E talvez isso, mais as habilidades, né, de ressonância 2 para ele com o Bokuto, que é incrível. E essa última aqui, que já aumenta o ataque potente em até 12%, né, conforme ele tira a penalidade, vai rolando, né, os pontos, né? Isso aqui dura 3 turnos, é 3 pontos. É um valor, assim, considerável, fora que ele tira debuff e tudo mais. Eu pensei, se eu colocasse essa ressonância 12 aqui, o Akashi no 80, será que ele equivaleria a um R? E aí eu tenho um conhecido aqui no nosso clube, que é o Apollo, né? Testando ele, salve Apollo. É... O Apollo, ele upou o Kentaro até a última ressonância. Ele deu leite pro Kentaro até o infinito, né? Botou o Kentaro e o Kentaro dele tem 20k. Tem, tipo assim, se for comparar o meu Bokuto, ele tem quase os mesmos atributos que o Bokuto. Se a gente fosse comparar o Kentaro dele com os atributos do meu Bokuto, talvez o Kentaro dele esteja mais forte. Fora que eu, por exemplo, mantive o Bokuto nessa ressonância, porque upar a ressonância de UR não é algo muito fácil, né? E aí, consequentemente, ele tem um Kentaro com os buffs das ressonâncias 2 e 3 e com atributo base provavelmente equiparado a um R, tão forte quanto. E aí, se a gente for pensar nos skins das habilidades, a cortada do meu Bokuto, por exemplo, é 260. Eu não vou falar do que a gente tem a mais, vou colocar só a base, 260. Se a gente for olhar no próprio Kentaro e na habilidade dele, pegar a cortada e colocar no 5, que é a habilidade máxima que tá no dele, ele tá literalmente assim, bem próximo do Bokuto. A diferença é só. As habilidades do 1R, obviamente, elas vão ser melhores do que as habilidades de um SSR. Só que as habilidades upadas do SSR, ela pode ser equiparada a de um R. Então eu pensei, por que não fazer isso com o meu Akashi? E aí o Akashi, assim, na minha opinião, entre os SSRs, ele é o melhor levantador que a gente tem. Então eu pensei, por que não upar ele, deixar ele full, né? Upar as habilidades dele até o máximo que der. E aí, por exemplo, o levantamento dele de 300%. Aí se a gente for pensar no toque de segunda, 150%. A passiva dele, né, de aumentar a moral, percepção, o próprio levantamento dele aumenta bastante. Então a gente pode considerar que a gente consegue transformar um personagem SSR em quase a força de um R, né? Então, essa é a minha ideia, os meus gastos na cronologia até o dia atual. Quando a gente parar para pensar em futuro, né? Vou até pegar aqui. Quando a gente pensa no futuro, né? Aqui eu vou colocar o Akashi que eu já tenho, vou colocar o meu time, né? Konkuro, Okuto. De Libero eu tenho Nishinoya, porque ele também dá moral pro time, eu não pretendo mudar ele tão cedo. Aí de ponta aqui, a princípio, eu tenho Tanaka, tenho Tsukishima como central também. E de oposto eu tenho o Shijima. Se a gente considera que eu tenho isso hoje, qual vai ser o meu ponto de transição? Meus próximos picks, né, os próximos personagens que eu quero pegar, vai ser Kamomedai. Então eu coloco Hoshiyumi e Hirugami e fecho esse time. Esse time pra mim aqui, ele vai ficar redondo e vai rodar durante muito tempo. Só que aí, se eu tivesse recurso suficiente, o que eu faria para melhorar esse time? Eu colocaria o Shijima na reserva e colocaria o Haruki e o Konoha, porque eles, além de bater a sinergia do Fukurodani, o Konoha e o Haruki, em ressonância, as habilidades deles funcionam um pouco melhor. E aí, a princípio, serviria bastante. Só que aí, como eu provavelmente não vou ter recurso para ter os dois e muito menos de upar a ressonância deles, que seria extremamente importante, eu vou manter Nishinoya e Ushijima, vou seguir com esse time, e o que eu pensei seria em colocar Sugawara e Nishinoya SP. E fechar o meu time nesse ponto,
jogar em cima de rebanner e upando ressonância deles, e etc, e manter esse time. Só que conforme você vai vendo as habilidades dos personagens que lançam, como por exemplo o Kunimi, que ele é absurdo, né? É uma mecânica completamente diferente de vigor, algo que a gente não tinha antes, uma largada, né, em vez de uma cortada, bloqueio não consegue parar, é uma coisa assim extremamente interessante. Então aí eu num futuro, né, pensarei em Kunimi. Esse Kuro aqui, ele não é, assim, o melhor central, né? E aí, mais pra frente, né, quando lançar um vídeo sobre o Kuro SP, vocês vão entender um pouco, porque o Kuro SP, ele é um personagem de buff, né? Ele dá muito buff no seu time, ele aumenta atributo base, aumenta bloqueio, aumenta recepção, ele lembra um pouco até o que o Hinata SP faz. E o Sugawara, ele é voltado a aumentar atributo base de todo mundo, tira o vigor de todo mundo e vai recuperando aos poucos, né? Que sai no 0 a 0. E enfim, se vocês pararem pra ler esses personagens e entenderem um pouco, eles são incríveis. Só que aí eu não gostei tanto desse Nishinoya. Por mais que ele tenha habilidade de recepção e habilidade de defesa, né, que é aquela cobertura, que são assim incrivelmente boas, eu comparado ao Komori, ele não é tão bom. E aí o que que eu penso em fazer futuramente? Por mais que eu goste muito do Bokuto, eu faria exatamente isso aqui. Eu colocaria Tachiyama, teria o Sugawara SP, o Kuro SP e colocaria o Konimi. E aí eu teria que pensar nas prioridades que eu tenho para Ressonância 2. Tem alguns banners de UR e SP que a gente vai ter possibilidade de dar 200 tiros. E aí eu pensei especificamente na Ressonância 2 do Sugawara e na Ressonância 2 do Korai e do Sakusa. Então teria Sugawara, Korai e Sakusa com Ressonância 2 e todos os demais com Ressonância 1. E se eu tiver recurso para colocar Ressonância 2 do Kunimi, eu posso colocar qualquer personagem aqui em cima dele e deixar o Kunimi no banco. O Konami, toda final de turno, né, de rodada, ele recupera o vigor do time inteiro mesmo no banco. Então, isso com a Ressonância 2, se eu não me engano. E assim, isso pra mim é absurdo, né? Então eu prefiro às vezes ter ele no banco do que ele em campo. Mas se ele em campo funciona melhor, né? Porque eu não estudei perfeitamente o boneco ainda, ele ficaria dessa forma, né? E aí no banco, eu ainda teria, né, as possibilidades de utilizar o Akashi, que vai estar full ressonância para ser tão forte quanto um R, e ainda manteria o Bokuto. Porque, querendo ou não, o Bokuto, ele aumentando, usando o despertar da moral, ele buffa o time inteiro, né? E aí, nas necessidades de fazer qualquer alteração, principalmente para quando a gente fala de times por exemplo, estou enfrentando um time de ataque rápido, né? Que é forte contra bloqueio. Ou então vou enfrentar um time de recepção, eu faço essa mudança. E aí eu fico tranquilo. Tem um bloqueio muito sólido, tem o buff pro time inteiro e tem o Bokuto, Korai e Kunimi como, assim, potenciais aces, né? As pessoas que mais vão realizar pontos dentro da partida, fora que eu tenho dois bloqueadores excepcionais. Então, é isso que eu penso, né? Eu não penso em ter um time somente ofensivo, eu penso em ter um time forte defensivamente também. Essa é a minha estratégia, né, do que eu pretendo fazer dos próximos passos do jogo. Eu imagino que até chegar ao Konami a gente possa ter em volta aí de uns 8, 9 meses, talvez próximo de um ano de jogo. Isso dependendo se vai ter rebanner, banner junto de rebanner, né, que a gente vai começar a considerar o tempo que a gente gasta, o tempo que a gente tem, né, até chegar a um novo banner. E a princípio do jogo, do que eu quero montar isso, eu poderia falar os motivos de eu querer pegar o Sugawara, do Kunimi, mostrar as habilidades, mas não é muito o intuito do vídeo. Se alguém tiver interesse, eu posso deixar. Vocês estão vendo, né, os links, né? Tem o Gondif aqui que vocês conseguem ver as habilidades dos personagens, né? Então, se vocês tiverem certa dificuldade em entender o que um personagem faz, é só vir na aba lateral, clicar em personagens, pegar o personagem e aí você clica na habilidade para entender o que eles fazem. E tem o Naoshi-san que eu jogo no Google Translate para traduzir as habilidades, que é aqui que eu consigo verificar as memórias, né? E aqui do lado a gente tem as faixas dos times. Se você não souber a faixa, vai olhando de um em um, mas por exemplo, é Karazuno, Nekoma, Aoba, Dateko, aqui é Fukurodani. Não, Fukurodani é o de baixo, esse aqui é Shiratorizawa. Aí Fukurodani, aí esse aqui é aquele time de Ozenji, Narizaki, Kamomedai e Tachiyama. Clicou nos times aqui, vocês vão consequentemente clicar em cima, vai verificar exatamente os personagens que tem. Se eu clicar em Tachiyama, por exemplo, ele vai estar abrindo os personagens da Tachiyama para eu clicar em cima e verificar. Isso com tudo traduzido, né? Porque senão o site é japonês, então a gente não vai conseguir saber de nada, né? A não sei que você saiba o japonês. Enfim, aqui eu vejo as habilidades, né? Os scalings aqui às vezes só tem que tomar cuidado, né? Porque principalmente
O de memória, né, um scaling total, não é scaling de acordo com o nível da memória, por exemplo, e é aqui que eu consigo olhar as ressonâncias, entender o que elas fazem e como eu vou aplicar isso no meu time. Quem eu vou considerar para ter mais investimento em ticket, para que ele tenha mais impacto no time que eu pretendo fazer. Porque por mais que eu tenho meu estilo de jogo em específico, né? Eu gosto muito do Bokuto, adoro o Akashi, gosto muito do Hinata, só que em todo jogo que eu jogo eu gosto de seguir tipo meta, o que é melhor, o que tem mais impacto. Independente de se eu colocar 7 personagens sem vínculo aqui, vai funcionar, eu vou fazer os conteúdos, eu vou me divertir de qualquer forma. Só que eu gosto de jogar assim, né? Eu gosto de pensar o que eu vou fazer, deixar tudo bonitinho, redondinho, montar um combo ali, fazer o meta que eu quero e seguir com o jogo, né? Enfim, do vídeo é isso, galera. Espero que possa, para pessoas que estão com situação parecida, né, personagens parecidos ou planejamento parecido até o que pretende fazer, esse é o meu planejamento. E eu vou fazer alguns vídeos, né, falando sobre as possibilidades que eu gostaria de fazer e que eu faria se eu pudesse pensar em usar ataque rápido, recepção, bloqueio, porque eu sei que muita gente pensa em fazer times com Nekoma, times com até Dateco, né? Tem gente, eu conheço uma pessoa, né, até um amigo meu, ele ama alguns personagens da Dateco e ele gostaria de fazer, então eu vou pensar nos times de bloqueio, os times que a gente tem de recepção rápido e potente, né? E faço os comparativos, faço o que eu desejo, né, realizar. Se eu fosse fazer um time de potente, rápido, independente disso, faço uns vídeos para vocês ficarem ligados nisso aí. Tamo junto novamente, um abraço a todos aí. Se quiser deixar o like aí, inscrição, fiquem à vontade aí. Vamos tentar criar mais conteúdo aí para apoiar todo mundo da comunidade. Tamo junto, galera. Valeu!